A Bíblia é a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, toda vez que nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de Cristo, do que Ele fez por nós e do que Ele espera de cada um de nós. Assim eu convido a todos os queridos a abrirem comigo a palavra de Deus no Salmo de número 130. Nós vamos falar sobre esta passagem nesta manhã. Salmo 130, são 8 versículos. Eu vou ler e os irmãos também observem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Ti que fales aos nossos corações, que ministre, ó Deus, em cada vida nessa manhã. Revele, Senhor, a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já esteve literalmente no fundo do poço? Eu lembro certa vez, quando menino, brincávamos perto de casa, de bola, e a bola caiu dentro de um poço. Por sinal, estava aberto. Então o grupo entendeu que o mais indicado para descer ali e tirar aquela bola seria eu. Por um único motivo. Eu era o mais magrinho, o mais leve de todos, mais corajoso. Eu tenho certeza que a coragem continua. Mas eu confesso para vocês, queridos, que foi uma experiência muito terrível. Na medida que eles me desciam, nós adaptamos ali uma cadeirinha, uma corda, e na medida em que eles me desciam naquele poço, o poço ficava mais escuro, ficava mais apertado, porque ele é cônico, ficava mais silencioso, e uma terrível sensação de pavor, de medo, de desespero tomavam conta de mim. O medo se apossou de mim. Muitas vezes, irmãos, nós não precisamos descer literalmente no fundo de um poço, mas passamos por experiências semelhantes à do salmista. Ele diz que ele estava nas profundezas, ele estava no fundo, ele chegou no fundo do poço. Talvez você nunca tenha descido literalmente no fundo de um poço. Talvez você nunca tenha mergulhado no fundo do oceano, no fundo do mar. Talvez você nunca se viu de fato, literalmente, no fundo de um precipício, mas já experimentou momentos terrivelmente angustiosos. O medo, as incertezas, os sofrimentos te assolaram. Eu não sei como você lida com essa situação, eu não sei como você, ao passar por isso, se comporta, mas o salmista, irmãos, ao passar pelas profundezas, teve uma experiência transformadora. Este salmo é conhecido pelas suas palavras iniciais, das profundezas. E não é à toa que é um salmo de grande profundidade teológica. Spurgeon já havia dito que é nas profundezas que nós encontramos as mais belas pérolas. Vamos ver então quais são as pérolas que esse salmo nos apresenta. Os salmos, queridos, são compostos por numerosos autores. É uma coleção de hinos, uma coleção de cânticos, compostos por autores diferentes, em épocas diferentes. O Salmo 130, ele faz parte de uma coleção de 15 salmos, como o pastor Sérgio mencionou,
vai do 120 ao 134, são chamados cânticos de romagem, cânticos das subidas, cânticos dos degraus. Tradicionalmente é reconhecido que esses salmos eram cantados pelos peregrinos, pelo povo de Israel, ao subirem até Jerusalém para as grandes festas de adoração ao Senhor. O texto bíblico não nos diz quem é o autor deste salmo e nem o seu contexto histórico. Mas o contexto desse salmo é a minha história, é a história da sua vida. O contexto desse salmo é a nossa história, queridos. O salmista está experimentando um momento de profunda angústia. Certamente a consciência dos seus pecados o levaram a perceber a miséria em que ele se encontrava. Assim, o salmista ergue a voz e suplica a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. Deste modo, eu gostaria de expor esta passagem, chamando a sua atenção para o seguinte tema. Nas profundezas da angústia, o cristão deve clamar, confessar e confiar em Deus. Nas profundezas, queridos, em que o salmista se encontrava, ele clamou ao Senhor. Observa os versos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Por que nós devemos clamar a Deus, irmãos? Por quais motivos devemos apresentar a Deus o nosso clamor? Porque ninguém consegue sair do fundo do poço sozinho. É preciso que alguém de fora do poço venha e com força, com mão forte, com poder, o tire dali. Ninguém consegue sair sozinho. É necessário que alguém ouça. É necessário que alguém saiba que se estar ali naquele lugar. Há duas palavras no primeiro verso para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção e que irão fornecer para nós a substância para uma boa compreensão dessa passagem. A primeira diz respeito ao local onde o salmista estava clamando. Ele diz, das profundezas clamo a ti. O verbo traduzido aqui por profundezas refere-se às profundezas do mar. Embora a palavra mar não apareça aqui, mas é uma palavra geralmente utilizada para o fundo do mar. As profundezas do oceano. Nós, o povo brasileiro, nós gostamos do mar. A costa brasileira é uma extensão de mais de 7.000 quilômetros banhadas pelo oceano. Sendo assim, para nós, o mar pode até ser perigoso, pode ser impetuoso, amedrontador, mas para o judeu, o mar era um objeto de pavor, de temor, inexprimível. Era um verdadeiro monstro cruel e devorador, ávido por engolir a sua presa. O mar, na Bíblia, é símbolo de turbulência, de agitação, de desolação. É neste contexto que o salmista está. É daí que ele clama a Deus. Há um sentido de urgência aqui. O salmista, ele não pode mais esperar por muito tempo. Ele precisa ser urgentemente resgatado daquele local. É por isso que a segunda palavra que eu queria chamar a sua atenção aqui é um verbo. É o verbo clamar. Das profundezas clamo a ti, Senhor. A palavra que o salmista usa aqui é um verbo comum para chamar, clamar. Mas nesse contexto, irmãos, é muito mais do que um simples clamor. É um verdadeiro grito por socorro. Ao olharmos para esta passagem, podemos notar que nem sempre experimentamos a vida como tudo bem ordenado, bem calmo, bem orientado, bem tranquilo. Em certos momentos, desorientação parece traduzir melhor o que nós vivemos, o momento em que nós vivemos. Profundezas em angústias, profundezas em tribulações, aflições, conflitos, frustrações, insatisfações, profundezas em desencontros, desilusões, descontentamentos. Todavia, das próprias tribulações e preocupações em que o salmista se via envolto,
ele obtenha confiança para achegar-se ao trono da graça de Deus e derramar a sua alma. Em que profundezas você se encontra? É necessário clamar a Deus. As emoções vindas de um coração contrito e quebrantado não são ruins. Elas não são repugnantes para Deus. Às vezes, nós precisamos chorar diante do Senhor. Precisamos derramar a nossa alma perante Ele. Ore a Deus para que seja ouvido, até que seja ouvido. Clame, grite, se for preciso. Busque ao Senhor com toda a intensidade do teu coração. Isso nos faz lembrar de um episódio narrado nas Escrituras, em Marcos, capítulo 10, de um homem que era cego, o cego Bartimeu. Aquele homem ficava por ali na cidade, nas ruas, esperando que alguém o ajudasse, pedindo esmolas. Mas de repente aquele homem ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele, ao ouvir a multidão, ouvir a movimentação, perguntou: o que está acontecendo? E alguém lhe disse: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Então aquele homem começou a gritar, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente aquilo começou a incomodar algumas pessoas, de forma que elas falaram: pare de gritar, não incomodes o mestre. E a palavra de Deus diz que aquele homem, cada vez mais, gritava com mais intensidade. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse para aquele homem: o que queres que eu te faça? E aquele homem então pediu para que fosse curado. É necessário, irmãos, nas situações adversas, clamar a Deus, elevar a nossa voz, elevar o nosso clamor para que Ele ouça a nossa oração. É necessário superar aquela oração simplesmente ritual, mas orar com intensidade, clamar àquele que ouve, àquele que pode ouvir. E foi assim que o salmista fez, queridos. Ele disse: Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ao olharmos para essa passagem, irmãos, podemos perceber que Deus está disposto a ouvir o nosso clamor. Muitas vezes nós somos colocados nas profundezas. E é em momentos assim que percebemos, irmãos, o quanto somos desprovidos de tudo que possa nos parecer seguro. Nós confiamos em muitas coisas. Nós confiamos em muitas pessoas. Nós confiamos em muitas situações. Mas há momentos em que estamos nas profundezas. E tudo que nos parecia seguro vão embora. Nós ficamos, muitas vezes, até sem chão. E não sabemos a quem clamar. Nesse momento, devemos lembrar que há o nosso Deus Todo-Poderoso a quem devemos clamar. É em momentos assim que nós devemos olhar para o Senhor. Mas não somente olhar, devemos clamar a Ele, irmãos. Portanto, quanto maior a profundeza, maior deve ser o nosso clamor. As profundezas ensinaram o salmista a clamar. Mas também, irmãos, as profundezas ensinaram o salmista a confessar a Deus o seu pecado. Os versos 3 e 4 dizem o seguinte: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Ah, irmãos, os versos 3 e 4 não são apenas uma janela, mas são um portão escancarado para que nós possamos compreender de maneira nítida este salmo. Até então, nos versos 1 e 2, o salmista apresentou o seu clamor e a condição em que ele se encontrava, nas profundezas, sua experiência altamente angustiante. Até então não sabíamos quais eram as causas ou a causa da sua angústia. Agora ele vai descortinar qual é a causa desta angústia, qual é a raiz, qual é a fonte da sua miséria. E eu quero enfatizar bem isso, irmãos, porque eu não quero que isso passe despercebido. A causa da aflição do salmista é o seu pecado. No verso 3, ele diz: se observares, Senhor,
iniquidades. Quem, Senhor, subsistirá? A expressão se observares, utilizada aqui, tem algumas nuances de significado na Bíblia hebraica. O sentido básico é o de guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Mas há um sentido desta palavra muito importante nesse contexto, que significa acumular. Esse foi o termo usado por José no Egito, quando disse a Faraó que ele deveria armazenar, acumular cereais, grãos, alimentos, para que então suportassem os 7 anos de fome. A ideia aqui, irmãos, é que se Deus acumulasse os nossos pecados para que fossem usados contra nós no tribunal, se Deus mantivesse esses pecados em um cofre guardado a 7 chaves, se Deus mantivesse uma ficha criminal contra nós, ninguém subsistiria, ninguém escaparia, nem o mais santo dos homens, nem o mais justo dos homens, nem o mais honesto dos homens, porque no dia do juízo, essas qualidades não valeriam nada perante o Senhor, perante a santidade de Deus. Ninguém escaparia. Ah, irmãos, como nós precisamos resgatar essa verdade, essa doutrina nos nossos dias. A nossa geração e algumas gerações antes de nós têm produzido uma espécie de crentes consumidores. São pessoas que vêm à igreja para consumir uma religiosidade fria, para cultuar o próprio ser humano. Nós vivemos a cultura do eu. Cada um se apresenta não diante de Deus, mas diante de si mesmo, para requerer benefícios, para requerer coisas. O humanismo renascentista dos séculos XV e XVI absolutizaram o homem como o centro do universo. Assim, as pessoas já não se reúnem para cultuar verdadeiramente a Deus, para reconhecer quem são, para reconhecer a sua miséria espiritual diante daquele que é poderoso para perdoar, mas para cultuar a si mesmos. Precisamos resgatar, queridos, a compreensão do salmista, que reconhece que se Deus não fosse misericordioso, ninguém ficaria de pé. Se observares iniquidade, Senhor, quem subsistirá? O salmista, irmãos, ao passar pelas profundezas, ele percebeu a sua miséria espiritual, ele percebeu a sua necessidade que ele tinha de alguém mais poderoso do que ele, de alguém que poderia resgatá-lo daquele lugar onde ele estava. A expressão subsistir aqui traz exatamente a ideia de permanecer de pé em um julgamento. Se Deus fizesse um tribunal, ninguém ficaria de pé, ninguém permaneceria. Deus vai fazer um tribunal. Haverá um julgamento, haverá um juízo. Mas o salmista vai continuar falando sobre isso. Mas eu queria lembrar aos queridos irmãos de uma passagem também nas Escrituras, em João capítulo 8, onde fala de uma mulher pega em adultério. Os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, levaram aquela mulher até Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Então a palavra de Deus menciona que Jesus, ao olhar para aquelas pessoas ensandecidas, com pedras na mão, ávidas para então lançar aquelas pedras naquela mulher e então assim levá-la à morte. Jesus olha para aquelas pessoas e ali tinha pessoas novas, velhas, jovens, anciãos. E Jesus contempla todos e ele diz: quem aqui não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra. Então Jesus baixou-se e começou a escrever alguma coisa ali na areia. Depois de alguns instantes, Jesus se levanta e a palavra de Deus disse que enquanto ele escrevia ali, enquanto ele olhava para baixo, as pessoas foram se retirando, desde o mais velho até o mais novo. Ninguém permaneceu, irmãos.
Ninguém permaneceu. Porque Jesus, ele sonda os corações, ele enxerga o mais íntimo do homem. Ele sabe que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. E Jesus, então, no verso 9 ali do capítulo 8 de João, diz: ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos. Então Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela diz: ninguém, Senhor. Todos foram embora. O salmista reconhece que ninguém é justo perante Deus. Jó, entendendo a natureza pecaminosa do homem, no capítulo 14, verso 4, faz a seguinte pergunta retórica: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém. Esta é a situação do ser humano. Ele está num poço de imundícia. Ele não consegue sair dali, até que Deus venha e o resgate daquela situação. Foi isso que Deus fez comigo e fez com você, queridos. E é isso que Deus se dispõe a fazer com todos aqueles que clamam a Ele. Da mesma forma, Paulo diz, porque está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. O salmista entendeu isso. Quem subsistirá? Se Deus não fosse perdoador, queridos, ninguém escaparia do seu juízo. As profundezas revelaram ao salmista a sua natureza pecaminosa. A sua pecaminosidade se tornou mais evidente diante das profundezas. Ele se sentiu desnudo diante da presença de Deus. A lembrança de seus pecados vieram à sua mente. Porém, essa lembrança, queridos, foi seguida de uma declaração divina, maravilhosa, supina. Contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido, para que te temam. Há nesse texto, irmãos, uma proposta graciosa. É exatamente aqui que o salmista começa a ascender das profundezas da culpa, do pecado, para o perdão gracioso de Deus. O clamor que passa pela confissão se reveste agora de uma confiança, e ele afirma: há perdão em Deus. A semelhança de Davi no Salmo 103, o salmista sabe que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pecado confessado, irmãos, é pecado perdoado. O salmista, em momento algum, demonstra o desejo de ocultar a sua culpa. É natural do ser humano querer ocultar o seu próprio pecado, a sua culpa, desde Adão. Não ser consciente de pecado algum é o maior pecado de todos. João, capítulo 1, verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nas profundezas, o salmista entendeu que precisava clamar. Em segundo lugar, ele entendeu que precisava confessar a Deus os seus pecados. As profundezas ensinaram o salmista a confessar o seu pecado. Mas também, queridos, as profundezas ensinaram o salmista a confiar em Deus. Momentos de profundezas, momentos de tribulação, de angústia, nos ensinam também. O salmista disse: foi-me bom passar pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Muitas vezes, ao passarmos por situações difíceis, lembremos-nos que Deus quer nos ensinar algo. Ele quer nos mostrar quem somos e de quem nós realmente precisamos. Por isso, o salmista aprendeu também a confiar em Deus. Os versos de 5 a 8, o salmista declara: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Eu quero chamar a sua atenção aqui, querido, para o fato de que o salmista, nos versos de 1 a 4, a primeira metade do Salmo, ele então vem se dirigindo a Deus, clamando a Ele,
confessando a ele o seu pecado e reconhecendo-o como Deus perdoador. Agora, dos versos de 5 a 8, a segunda metade do Salmo, com o uso da terceira pessoa, o salmista se dirige ao povo de Israel. Os versos 5 e 6 são uma expressão e um testemunho de sua confiança. Agora ele já foi resgatado, agora ele já foi perdoado. Agora ele proclama, ele dá um testemunho para que Israel também confie no Senhor. O verso 7 ele diz, porque no Senhor há misericórdia. Porque é Ele quem redime a Israel de suas iniquidades, verso 8. O salmista está testemunhando quem é Deus e o que Deus pode fazer. Ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo, e eu espero na sua palavra. A palavra aguardar, ela vem de uma forma intensiva, e a Bíblia, na versão NVI, traduziu assim, espero no Senhor com todo o meu ser. É uma esperança, irmãos. Esperar é sempre uma atitude passiva, não há o que se fazer. É necessário esperar, aguardar. Mas aqui o salmista, ele quer dizer que até mesmo essa esperança dele é uma esperança de forma em que ele confia com intensidade no Senhor. É a mesma semântica do Salmo 40, verso 1, quando ele diz, esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos quando clamei por socorro. É uma esperança confiante. Espera no Senhor, aguarda, confia no Senhor, que Ele pode trazer o livramento. O salmista espera com anseio. E assim ele acrescenta, eu espero na sua palavra. Ele confia no Senhor, irmãos, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor diz. A confiança do salmista em Deus pressupõe o conhecimento da palavra de Deus. Ele espera por quem ele conhece. Eu espero, Senhor, na tua palavra. O quanto você conhece de Deus? A nossa esperança em Deus vai depender de quanto nós confiamos e quanto nós o conhecemos. No verso 6, essa expressão de confiança, ela vem de uma forma que sugere uma ação contínua. Ou seja, essa passagem também no verso 6 poderia ser traduzida da seguinte forma, a minha alma tem esperado no Senhor mais do que os guardas. Ele não apenas esperou uma vez, mas ele diz, eu tenho esperado constantemente pelo Senhor. Você tem esperado pelo Senhor? Você tem aguardado por aquele que redime o seu povo de todas as suas iniquidades? Você tem perseverado nele? Essa expressão aponta tanto para o anseio ardente e da expectativa do salmista pela libertação de Israel, quanto também pela sua certeza. Assim como os guardas noturnos esperam pela chegada da manhã, eles esperam com uma confiança tal que eles sabem que a noite pode até durar, mas o amanhecer com certeza chegará. Aquele momento de angústia vai passar. Deus virá em seu socorro. Assim, queridos, a nossa confiança no Senhor tem que ser desta maneira, de tal modo que seja o nosso maior anseio, a nossa maior expectativa estar com o Senhor. No verso 7, ele expressa sua confiança em Deus e exorta a Israel a confiar no Senhor. Espere Israel no Senhor. Por que Israel deveria esperar no Senhor? Ele diz, irmãos, uma palavra graciosa, porque no Senhor há misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Faz parte do caráter de Deus. Deus, em relação com seu povo, deseja perdoá-lo dos seus pecados. Se não houvesse perdão, não seria impossível o relacionamento com Deus. Por isso, Deus vem em nossa direção e apresenta, então, o perdão. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E aqui, irmãos, há uma palavra maravilhosa. Nele, copiosa redenção. A palavra redenção, geralmente,
usada no Antigo Testamento, ela traz uma ideia de troca, de resgate. Alguém poderia redimir um escravo. Ele poderia comprar aquele escravo por um preço. Alguém poderia redimir um animal. Aquele animal que foi seu, ele poderia então resgatar aquele animal através de um valor estipulado. Essa palavra é sempre usada nesse sentido. Mas aqui, queridos, é o único momento em que aparece a palavra redenção no sentido de redimir dos pecados. É nele a copiosa redenção. Deus nos redime, irmãos. E aqui está a pessoa de Cristo muito claramente. Quem é o nosso Redentor? Quem foi que pagou em nosso lugar o preço do pecado? Quem foi que morreu em nosso lugar? Quem foi então que derramou o próprio sangue em favor de cada um de nós? Em favor de cada um daqueles que creem em Cristo Jesus? Ele é o nosso Redentor. E este salmo, então, irmãos, ele traz uma revelação muito clara sobre a história da redenção do povo de Deus. É o Senhor, é Jesus o nosso Redentor. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, falando sobre a graça do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, ele nos diz, o Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Cristo é o nosso Redentor. O próprio Senhor Jesus se identificou com o Redentor quando ele disse, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim, irmãos, nós somos um povo redimido. Nós somos um povo liberto, comprados pelo sangue de Jesus. Este salmo, irmãos, nos ensina que não importa qual profundeza nós estamos, Deus pode livrar. Se Ele pode e pôde nos resgatar do pecado, nos resgatar do profundo abismo de pecado onde estávamos, Ele pode resgatar da onde você estiver. O Salmo 130 é um salmo belo, é um salmo de um crente penitencial que está necessitado da misericórdia de Deus. Muitas vezes, queridos, nas nossas lutas diárias, nós também nos vemos envoltos à nossa própria iniquidade, ao nosso próprio pecado. E nesse momento é necessário reconhecer, clamar a Deus. Quando nos sentirmos nas profundezas, quando não parecer haver saída, lembremos-nos a quem devemos clamar. O salmista clamou, confessou e confiou no Senhor. Faça isso, confie no Senhor. Ele te mostrará um caminho, mesmo onde não pareça haver um caminho. Para concluir, queridos, e para aplicar para as nossas vidas, se você nos visita hoje e ainda não encontrou, ainda não teve um encontro com esse Redentor, eu quero te apresentá-lo. Eu quero te apresentar esse Redentor de maneira muito simples. Você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua situação, o poço onde você se encontra. Você não consegue sair sozinho. É necessário que Ele venha em teu favor e te resgate. É necessário você reconhecer que Deus é gracioso e Ele te oferece perdão. É necessário que você venha a Cristo em arrependimento e fé. E você que já é membro da igreja, que já foi resgatado, que já conhece a Cristo, mas que luta contra o seu próprio pecado, é necessário observar, irmãos, que nos momentos de grande angústia, de tribulações, sofrimento, lembremos-nos também dos nossos pecados. Não estou dizendo aqui que os sofrimentos, eles vêm em decorrência direta do nosso pecado, mas é um momento para percebermos o quanto necessitamos de Deus e fazermos até mesmo uma análise na nossa vida. Como anda a nossa vida com Deus? O profeta diz, por que queixa-se todo ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É necessário, irmãos, clamar. É necessário confessar. E é necessário confiar em Deus. Que Deus nos dê a graça e a misericórdia de sempre estarmos aos seus braços, aos seus pés. E quando passarmos em momentos difíceis, ou se estamos passando, lembremos-nos que Deus é misericordioso e Ele oferece perdão e graça. Que Deus abençoe a todos, queridos.
Amém.